Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje, dando continuidade, nós vamos falar dos tipos de sujeito. Pode pegar o livro lá na página 170. Na última aula, antes da revisão, nós falávamos sobre sujeito e predicado, tá? Então agora a gente vai ver mais a fundo sobre o sujeito, porque o sujeito tem uma série de classificação. Por exemplo, ele pode ser simples. Quando que o sujeito vai ser simples? Quando tiver um núcleo apenas dentro do sujeito. Então a gente já aprendeu o que é núcleo. E ele é simples quando ele tem um núcleo. Por exemplo, na frase, os homens da casa não puderam fazer nada. Qual que é o sujeito? Quem faz, né? De quem eu falo? Então seria os homens. Qual é o núcleo? Homens. Por isso eu classifico como sujeito simples, certo? Sujeito composto, outro tipo de sujeito. Se no sujeito simples é quando tem apenas um núcleo, no composto vai ser quando tiver dois ou mais núcleos, ok? Então, por exemplo, meninos e meninas sofrem grandes transformações na adolescência. Sujeito, meninos e meninas. Qual que é o núcleo? Meninos, meninas. Então, eu tenho dois núcleos do sujeito, logo eu tenho um sujeito composto, que vocês podem acompanhar aí na explicação de vocês também do livro, tá? Depois vem o sujeito oculto. O que seria o sujeito oculto? Que também podemos chamar de desinencial ou implícito, tá? Sujeito oculto pode ser sujeito implícito ou sujeito desinencial, é a mesma coisa. É aquele que não aparece explícito, mas pode ser identificado pela desinência do verbo, ou seja, ao contrário desses aqui que foi explícito, né? Homens, meninos e meninas, do sujeito simples e do composto. Aqui no oculto, é aquele que não vai aparecer explícito, ele vai estar implícito, escondido. Como assim? Eu vou identificar pela desinência do verbo. Olhamos para baixo e vimos nossa própria imagem refletida na água. Quem olhamos? Então, aí que eu vou identificar pela desinência do verbo. Quem olhamos? Se eu for identificar pelo verbo, olhamos, quem que olhamos? Nós, não é? Nós olhamos. Então, como não apareceu esse sujeito, ele está implícito, por isso eu vou dizer que o sujeito da minha oração é oculto, quer dizer que ele não apareceu, né? Então, aqui é só o verbo que me deixou identificar que o sujeito não aparece, ele está oculto, tá bom? Então, não tem sujeito, ele está oculto. Oração sem sujeito, tem também? Tem 4 formas para eu identificar que a minha oração não tem sujeito. Primeira forma, quando o verbo haver estiver no sentido de existir. Por exemplo, há muitos candidatos para a vaga. Está no sentido de existir? É só eu substituir. Existem muitos candidatos para a vaga. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Então, quer dizer que o a do verbo haver está no sentido de existir, por isso eu digo que a minha oração é sem sujeito, tá bom? Outro caso, quando o verbo ser indica tempo geral, ou seja, ali no livro de vocês tem, o verbo ser indica tempo geral. Foi um verão extremamente forte. Olha o verbo ser no passado. Foi. Então, tem verbo ser indicando tempo geral. Foi um verão extremamente forte. Eu estou falando do tempo, como que aconteceu. O verbo ser indicando tempo geral. Eu vou dizer também que a oração é sem sujeito. Outro caso para a oração sem sujeito. Quando os verbos fazer e haver indicam tempo decorrido. Como assim? Faz muitos anos que não vejo. O verbo fazer indicando tempo decorrido, que faz tempo que aconteceu, né? Decorrido. Então, o verbo fazer indicando tempo decorrido é a oração sem sujeito. Verbo haver também indicando tempo decorrido. Ele saiu há 10 minutos, tempo decorrido, está correndo o tempo, né? Olha aqui, verbo haver indicando tempo decorrido, oração sem sujeito. E por último, quando os verbos indicam fenômenos da natureza. Choveu muito ontem, choveu, fenômeno da natureza. Então, quando isso acontecer, estes 4 casos é o que nós vamos chamar de oração sem sujeito, certo? E por último, temos o sujeito indeterminado, que acontece em 2 casos. Quando que o sujeito vai ser indeterminado? Como que eu vou identificar? Quando conjugamos o verbo na terceira pessoa do plural. Quem é a terceira pessoa do plural? Eles ou elas. Por exemplo, elogiaram a professora de história. Quem elogiaram? Né? Eles ou elas. Então, aí vocês podem acompanhar no vídeo de vocês.
lá na página 172, né? Quando conjugamos o verbo na terceira pessoa do plural, então, elogiar o professor de história. Eles elogiaram se eu for conjugar com o verbo. Então, por isso, eu vou dizer que é sujeito indeterminado, terceira pessoa do plural. Tocaram a campainha. Eles tocaram. Então, por isso, sujeito indeterminado, porque a terceira pessoa do plural foi conjugada, porém não apareceu, tá bom? Juntamos o pronome se ao verbo na terceira pessoa do singular. Olha aqui, pronome se, na terceira pessoa do singular. Nesse lugar, trabalha-se demais. Trabalha, quem trabalha? Ele ou ela, terceira pessoa do singular. Juntou ao se. Precisa-se de novos digitadores. Precisa. Quem precisa? Ele ou ela, terceira pessoa do singular. Juntou-se ao se. Então, terceira pessoa do singular juntou-se ao se. O que acontece? Então, é sujeito indeterminado, tá bom? Sujeito indeterminado. Então, estes são os tipos de sujeito. Estudem, revisem as aulas comigo se for necessário, revejam as aulas. Estuda no seu livro, que está explicado mais direitinho ainda, tá? Estudem, pesquisem, porque às vezes não é tão fácil. Se você tiver alguma dúvida, também pode deixar para mim no fórum, tento responder na próxima aula para vocês, tá? Mas também não acho que é tão complexo, porém é preciso estudar e dedicar, tá bom? Atividades que nós temos. Atividades da página 170 a 175, que é sobre o sujeito, para ver se você realmente conseguiu compreender. Interpretação é só um poeminha, página 165 e 166, você vai ler um poeminha e responder, tá? Bem tranquilo. Livro. Eu preciso que vocês leiam um livro, pode ser até o livro que vocês têm proposto para o segundo bimestre, tá? Ah, não adquiri, eu não tem problema nenhum, só se você já tiver adquirido. Se não, qualquer livro da sua casa, escolha um livro literário que você já tenha, leia este livro. Por quê? Terão uma atividade proposta, tá? Sobre este livro que você vai ler, independente de qual for, por isso, olha, autor, título, editora, tudinho que eu vou perguntar sobre isso. Tá? Então, vocês terão uma atividade proposta no dia 15/6, lá na plataforma, para vocês responderem sobre este livro. Então, vocês terão 15 dias, façam a leitura deste livro. Pode escolher o que quiser. Se já tiver o livro proposto da escola, melhor ainda, ok? E por último, essa semana, do dia 1º ao dia 5, estamos comemorando a Semana do Meio Ambiente. Tem um trabalhinho para vocês já, lá na plataforma, que vocês vão ler, entender e realizar este trabalho com muita criatividade, tá bom? É só ler, fazer e retornar, ok? Então, até a próxima aula. Tchau!